Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Momento ML e hoje a gente está aqui falando sobre parcerias para os condomínios, né? A gente está recebendo aí 3 convidados, o Lucas representando a Easy Market, a Débora representando a Gabriel e o Martim representando a Cão Carioca. Então, antes de mais nada, obrigado por vocês terem vindo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho de cada um, né? De cada empresa, né? Como que ela foi construída, como é que foi o conceito de, putz, tem um negócio bacana, quero abrir, né, uma frente nessa área, quero pivotar esse tema. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre as empresas. Vamos lá, Martim, você começa? Eu começo? Você quer começar pela bolsa? Então, primeiras damas, vamos lá. Então, vambora. Olha que você não subestima, não. Se eu começar primeiro, você tá ferrado. Na minha época, você era cavalheirismo, tá bom? Bom, eu vim hoje falar sobre a Gabriel Tecnologia. Hoje a Gabriel é uma empresa de tecnologia voltada para segurança. E aí a gente auxilia hoje as autoridades na resolução de alguns crimes. E com parceria com os condomínios, a gente consegue entregar para os moradores imagens ao vivo do condomínio, imagens de histórico do condomínio, um aplicativo e uma rede de segurança de mais de 8.800 câmeras hoje aqui entre Rio e São Paulo, né? Então, como é que a Gabriel foi construída, né? A Gabriel tem dois CEOs, né? 2 pessoas que pensaram a Gabriel, são o Eric e o Otávio. São pessoas que foram para a China, viram que esse projeto de segurança colaborativa funciona muito. Na China são muitas milhares de câmeras por 1.000 habitantes e muito menos policiais por 1.000 habitantes. Então, esse é o intuito da Gabriel, o conceito da Gabriel. Trouxeram pro Rio e a gente começou no Leblon, na Dias Ferreira. E na Dias Ferreira acreditaram no projeto. Foi o primeiro lugar, né? A primeira câmera da Gabriel no Rio de Janeiro. E aí, depois disso, a gente foi galgando de pouquinho em pouquinho e hoje a gente construiu uma rede colaborativa aí de imagens interligadas, todas as câmeras são interligadas entre si, que permite, né, que a gente faça rotas de fuga, que a gente encontre pessoas desaparecidas, cãezinhos desaparecidos também, aqui com o nosso amigo Martim também, né? Isso agora. Eu guardo minha pergunta pra isso aí. E, enfim, aí a gente consegue fazer todo esse craqueamento das pessoas, dos animais e ajudar a sociedade de uma maneira geral, óbvio, junto com parcerias como a ML, hoje que a Gabriel tem uma parceria com a ML, e os condomínios também. Bacana. E por que Gabriel, né? Uma curiosidade, né? Por que o nome? Anjo Gabriel? Eu, Anjo Gabriel. É porque, na verdade, né, Eric e Otávio não tem nada a ver com Gabriel, né? Exato. Todo mundo acha que é o dono da empresa, mas não é. Hoje, quem assina a Gabriel, né? Quem está dentro da Gabriel, a gente chama de protegido. Então, hoje, o senso de proteção é por conta do Anjo Gabriel. Então, por isso o nome, a gente quer estar onipresente, né? Em todos os lugares e proteger todo mundo. Então, a ideia é essa. Bacana. E você, Martinho, conta pra gente um pouquinho aí da Cão Carioca. Eu me sinto mais protegido só de estar no podcast aqui, né? Eu gostei. Exato. Não, você passa muito confiança mesmo. Conta um pouco pra gente a tua história aí, Martinho. A gente, ó, eu e minha esposa fundamos Cão Carioca, né? Começamos como dog walker mesmo, assim, né? Eu trabalhei, assim, uns 8 anos antes num petróleo, área de suprimentos para petróleo, né? Precisamos fazer a Petrobras. E depois de 8 anos trabalhando com isso, você fica meio... né? Meio bitolado da cabeça, que é escritório, né? E aí, quando saí, a gente teve essa ideia, pô, vamos passear uns cães, a gente já tinha um cão. E a minha esposa também estava precisando trabalhar naquela época, ela estava saindo. E, bom, a gente começou a fazer passeios de cães, mas... nos qualificamos primeiro, fomos para São Paulo, fizemos cursos e tal. Quando a gente viu, a gente tinha um negócio na mão, entendeu? Quando a gente percebeu, tinha um negócio na mão. Tinha pessoas entrando no site pedindo para trabalhar pela nossa bandeira, Cão Carioca, sabe? Isso foi menos de um ano depois que a gente tinha começado a passear os cães ali no Zona Sul, né? Flamengo, Copacabana. A gente morava nessa época na Lapa, né? Se vocês viram um símbolo nosso, é um cachorro na Lapa, na Lapa e tal, né? E aí a gente sentou um dia, eu e minha esposa, e vamos abrir isso aqui, porque se abrir para mais pessoas vai dar dor de cabeça, claro, né? Você tá trabalhando com pessoas, isso aqui é um negócio intensivo de mão de obra humana. E a gente assumiu esse risco de, tipo, botar mais pessoas e a coisa foi andando, vai trazendo mais pessoas, vai melhorando o treinamento, os clientes vão vindo e... depois de 2 anos a gente reparou que faltava um sistema, que a gente tinha um negócio, tinha os clientes, tinha a marca, tinha a filosofia, mas faltava o sistema. Eu tinha um pouquinho de background de sistemas da época do petróleo ainda, que eu já estavam se implantando muitos sistemas em supply chain, suprimentos, sabe?
Eu peguei aquela minha experiência, contratei um dev, né? Desenhei a arquitetura do que eu queria do sistema para ele, a jornada do cliente, vamos dizer assim. E aí desenvolvemos o sistema do Cão Carioca, né? Que é o que está por trás da empresa hoje, né? O ecossistema por trás da empresa. E acho que esse é o resumo de como nasceu o Cão Carioca. Foi assim. E hoje você, a Gabriel, atua Rio-São Paulo aqui no Brasil, Isso. né? E você, Martinho? A Cão Carioca atua no Rio de Janeiro ou ela tem outros Não, a pontos no gente- Brasil? Tá só no Rio de Janeiro, eu não criei um negócio para expandir, né? Então, Cão Carioca. Eu já tenho uma outra marca, que é Pet Genius, que vai ser a expansão. Não só para o Brasil também, mas lá para fora também. Estados Unidos vai ser meu primeiro ponto de expansão fora do Brasil. Uma marca, assim, um conceito mais global, sabe? Uhum. E mais virado para solução de sistema do que necessariamente pro cão. Para Mas o cão, atividade fim em si, né? Você vai mais dar um suporte para as empresas. para um suporte para esses dog walkers, adestradores, pessoal que quer hospedar cães, veterinários domiciliários, tudo quanto é serviço domiciliar, se a pessoa quiser, vai poder operar pelo meu sistema, Bacana. né? Domiciliar. E eu vou manter o Cão Carioca no Rio porque é nosso xodó, né? É a mãe de tudo, então isso aí vai ficar sempre. Mas o ecossistema vai passar a ser esse Pet Genius, que vai ser um sistema mais robusto. E quando ele estiver pronto, ele vai para São Paulo, Belo Horizonte, qualquer cidade acima de 500 mil habitantes que tenha demanda para serviços de dog walker e adestramento. Bacana, bacana. E você, Lucas, conta aí pra gente um pouquinho como é que foi, né? Como é que tá sendo a história, né? Do Easy Market, né? Quando que vocês iniciaram esse projeto? Como é que tá a escalada desse projeto aí nos condomínios do Rio e do Brasil? Na verdade, nós iniciamos lá em 2018 com o sistema de autoatendimento. Porém, antes disso, né, entrando um pouco mais na minha história, a minha família já atuava com as vending machines, aquelas máquinas autônomas, né, máquinas automáticas. Você inseria o dinheiro, saía uma Coca-Cola ou um snack. Então, desde a minha infância, eu já conhecia o segmento. Porém, ali logo um pouco antes do início da pandemia, eu peguei e conheci o modelo, onde nós avaliamos uma evolução do mercado de vending machine para os mercados de autoatendimento. Então era um modelo simples, né, com gôndolas e geladeiras, que não existia ainda no Brasil. E nos Estados Unidos tem muita gente já explorando, na Europa também. Com isso ocorreu a pandemia. E aí eu era de outro segmento, em shopping center também atuava. Fecharam o shopping center. Eu estava com minhas vending machines ainda. Eu precisava encontrar uma solução. E gostei muito do modelo, sabia que vending machines funcionava. E nesse momento ocorreu uma disparada do valor de container, a importação ficou muito caro, né, nesse período. Então a vending machine começou a ficar inviável, um custo muito alto, e grande parte dos escritórios fecharam. Então funcionava em hospital, em outros pontos. E nos condomínios também, porque muito mercado fechado, as pessoas não saíam de casa. E eu peguei, dentro da sala da minha casa, tirei o sofá, tirei os móveis, comprei uma gôndola, geladeira, montei um mini mercado dentro da minha sala de casa. Com isso eu tirei fotos, subi um site, criei anúncio, criei vídeos e aí comecei a anunciar para os síndicos. Não existia... No Rio de Janeiro, no estado, não tinha nenhuma loja. Apesar de eu ser do Paraná, eu já estava no Rio de Janeiro. Então não tinha ninguém atuando aqui. Em Curitiba existiam somente 2 lojas. Então um mercado realmente novo, né? Teria que se provar muito naquele início. E aí com isso eu comecei a prospectar. Alguns síndicos foram muito relutantes. Então até no evento da ML encontrei uma síndica que foi uma das pioneiras aqui na Barra da Tijuca, que aceitou o modelo. E com isso nós pegamos e conseguimos fechar o primeiro contrato. Fechamos o primeiro contrato, instalamos e aí começou um efeito bola de neve. Eu iniciei com lojas próprias, né? Cheguei a 22 lojas e o pessoal começou a comentar: você não vai franquear esse modelo? Você não vai licenciar? A gente quer investir também. Muita gente, né, no período da pandemia teve ali dificuldade, porque alguns negócios realmente encerraram as operações. E aí, depois de muita insistência, uma pessoa insistiu para se tornar um licenciado, comprar uma licença da nossa marca. Eu fui lá e vendi, essa pessoa começou a atuar, foi muito lucrativo para ela, encontrou uma grande margem, e aí começou a aparecer outro. E aí foi se criando essa bola de neve, até chegando um momento que eu vendi todas as minhas lojas, né, onde os licenciados atuavam, e aí iniciou-se o nosso crescimento. No primeiro ano foram 38 licenciados, depois no segundo ano
a gente já começou a expandir um pouco mais. Atingimos 120 licenciados, no terceiro ano ultrapassou 300 e agora já somos mais de 730. Né? Então, conseguimos expandir a nível Brasil. Hoje estamos em todos os estados, né, do Brasil. São mais de 1.360 lojas confirmadas, que até março todos vão inaugurar, e lojas abertas, mais de 900 lojas. Então, tudo isso foi um resumo aí da nossa história. E nesse número você também conta as instalações feitas em condomínio, certo? Correto. São mini mercados dentro de condomínios, né? Então, as vending machines, como eram máquinas, a gente substituiu por lojas abertas, onde é uma loja de conveniência dentro do condomínio. Então, se iniciou assim, com basicamente 2 gôndolas e 2 geladeiras. Hoje, o mercado está muito mais sofisticado, mas lá no início foi assim. Hoje nós temos mega lojas, né? Lojas com inteligência artificial. Houve um melhoramento muito grande. Bacana. Muito legal. Débora, falando um pouco de condomínio, né, e tentando entrar um pouco também no tema de benefícios para os moradores, né, benefício lá para o dia a dia do condomínio, o que você acha que hoje a Gabriel tem de diferencial? O que ela agrega, né, na vida, na comunidade, né, na vida daquele condomínio? Boa. Então, a Gabriel hoje ela trabalha num sistema de segurança colaborativa, né, e a gente tem um produto, o produto que a gente trabalha chama Segurança em Qualquer Lugar. Então, como funciona, né? Quando o condomínio ele contrata para o prédio dele aquele serviço, nosso camaleão, que eu não sei se as pessoas sabem também, né? Mas é aquela câmerazinha verde que fica lá nos condomínios. Quando ela contrata ali, ela não está contratando só a câmera do condomínio, ela está contratando toda a rede de proteção da Gabriel. Então, vamos supor, eu não sei onde vocês moram, mas vamos supor eu, por exemplo, moro aqui no centro do Rio e eu fui à praia, em Copacabana. Peguei meu carro, cheguei em Copacabana, estacionei na frente de uma câmera da Gabriel, por exemplo, e no meu prédio hoje tem Gabriel. Voltei da praia, meu carro sumiu. O que aconteceu com o meu carro? Foi rebocado? Foi assaltado? No Rio de Janeiro a gente nunca sabe o que aconteceu, né? E aí, se eu pegar meu celular e pedir ajuda pelo aplicativo da Gabriel, é um atendimento humanizado, tá? 24/7. Não precisa digitar o número do CPF, não precisa esperar 1 minuto para ser atendido. Atende um ser humano, né, para falar com você e você consegue questionar o que aconteceu. Olha, sou protegido da Gabriel, já tenho isso no meu condomínio, não precisa ser o síndico, podem ser qualquer morador, né, do condomínio, do prédio. Você liga para lá e pergunta o que aconteceu. E aí, se foi um crime, se alguém roubou o seu carro, você também está protegido por aquela câmera de Copacabana e por todo o percurso que seu carro fez. Daquele trajeto que os assaltantes, os meliantes, pegaram o seu carro. E essas imagens vocês compartilham com a polícia? A gente compartilha tanto com a polícia, via, obviamente, né? A gente precisa de um boletim de ocorrência e também precisa que a polícia entre em contato por meios legais. A gente não basta uma ligação da polícia, né? Pra gente entregar as imagens. Não é disponibilizado dessa forma, até porque hoje tem a LGPD, né? Que é uma lei de proteção de dados muito importante, então a Gabriel se preocupa muito com isso. Então a gente precisa de um ofício da polícia solicitando essas imagens. E o morador a mesma coisa. Quando o morador abre o boletim de ocorrência, mesmo morando no centro do Rio, e aconteceu isso em Copacabana, a gente também faz essa cedência de imagens via boletim de ocorrência. Então, o protegido da Gabriel hoje, que mora na Barra, ou em Copacabana, ou enfim, em qualquer outro lugar, está protegido em toda a rede de proteção da Gabriel. Então, se eu sair do Rio e for para São Paulo, por exemplo, e alguma coisa acontecer comigo lá, bacana, eu também estou protegida lá. Então, a ideia é, de fato, que todo mundo se ajude, criar esse senso hoje, que é muito difícil. As pessoas hoje em dia são muito egoístas, né? Todo mundo olha muito para o seu. Então, a ideia é que a gente consiga olhar para todos de uma maneira igual. Então, todos os protegidos da Gabriel e até mesmo transeuntes que não são protegidos da Gabriel conseguem se beneficiar com o serviço. Então, eles podem entrar em contato com a gente. Tem uma plaquinha, né, uma gravata que a gente chama no camaleão, que você consegue ver o telefone ali da Gabriel, ligar pra gente. Você é um transeunte que não tem nenhuma relação com a Gabriel, pode solicitar ajuda pra gente também. E aí, por meios legais, a gente também consegue ajudar com cedência de imagens. Então, assim, é de fato uma rede colaborativa. Quanto mais monitorado será, né? Isso, quanto mais melhor. A gente chama de cinturão de segurança, né? Então, como é que a Gabriel funciona? A gente pega uma região, adensa muito aquela região e vai para outra. Porque não faz sentido eu botar uma câmera no centro do Rio, outra em Copacabana e o meio do caminho ficar esburacado, né? Assim, não tem sentido. Porque a gente não vai conseguir fazer todo o trajeto, todo o percurso. Então, a ideia é que a gente vá subindo devagarinho.
Então a gente subiu Zona Sul, adensou muito Zona Sul, fomos para Tijuca, adensamos muito Tijuca, Barra da Tijuca, Recreio estamos subindo agora, Vargens, chegamos agora no Meia, Grajaú, Vila Isabel, então a gente está adensando de pouquinho em pouquinho. E aí quem quiser baixar o aplicativo da Gabriel é um aplicativo gratuito e você consegue ver todas as câmeras que a gente tem hoje aqui no nosso mapa de atuação. Bacana. E esse monitoramento, até aproveitando já o Martinho que tá aqui, né, falando sobre pets e tudo mais, fica à vontade, pode fazer. Depois de você. Mas também serve para monitorar pets, né? Também, a gente teve alguns relatos. Perdi um pet, né, sou protegido da Gabriel, faço um contato e pode ser rastreado também. Então, como é que funciona, né? A gente já teve alguns casos de pets que sumiram, fugiram, portões abertos, enfim. E aí o dono ligou pra Gabriel, a dona, enfim. E aí pediu ajuda. Falou assim, cara, meu pet saiu aqui de casa e eu não consigo encontrar. Então, se esse pet passou pela área de cobertura da Gabriel, a gente vai falar, olha, ele tá em tal lugar, ele passou por tal lugar. E aí já fica mais tranquilo da pessoa tentar e conseguir, quem sabe, achar, né, o petzinho. Não é uma responsabilidade que a gente toma, mas a gente tenta ajudar por todos os caminhos que eles fizerem. Vamos lá, Martinho, pode, fica à vontade. Duas perguntas só. Diga. Eu gostei muito dessa história do cinturão de segurança, que é o que eu imaginei. Tipo, eu transito muito em Rio e São Paulo o tempo todo. Se eu tenho um aplicativo da Gabriel, eu consigo ver esse cinturão onde ele tá? Não as imagens, ver onde está esse cinturão? Sim, depois a gente posso te mostrar legal. Aqui no celular. Eu consigo ver a abrangência que isso tem, até para escolher onde eu vou morar. Sim. As ruas que a Gabriel tem, quando você baixa o aplicativo, a primeira imagem que você vê é o mapa de segurança da Gabriel. E se você for dando zoom, você vai vendo as ruas onde tem câmeras e todos os pinzinhos são câmeras e localidades que a gente tem. Se você clica em cima de um pin, você consegue ver qual é a localidade, qual é o endereço que tem ali. E aí, nesse mesmo mapa, do lado, tem um mapa de alertas. Além do mapa dos camaleões, tem um mapa de alertas. Então, a gente atualiza esse mapa de alertas de acordo com as ocorrências que vêm pra gente. E aí, você consegue ver, de acordo com a Gabriel, a nossa mancha criminal, né? As ocorrências que a gente faz, quais são os lugares que estão tendo mais roubo de carro, mais furto de pessoas, enfim, legal. Mais violência. Tipo mapa de calor, né? Tipo um mapa de calor. Só que o nosso mapa de calor, né? As nossas ocorrências. Eu vou ter que ampliar para 3 perguntas agora. Então, antes de você perguntar, então agora você vai responder. Fala um pouco pra gente dos serviços que a Carioca presta, né? O que ela pode agregar ao condomínio. Eu moro em um condomínio que tá na área de abrangência da Cão Carioca. Sim. O que você oferece pro condomínio com relação a pet, né? Sim. Que hoje se tornou o filho, né? Pô, totalmente, né? Cachorro. Eu tenho um Shih Tzu, né? Não sei qual cachorro vocês têm, mas eu tenho um Shih Tzu, você sabe como é que é o Shih Tzu, né? Shih Tzu é uma... A gente brinca que o Shih Tzu é uma pessoazinha velha no corpo de uma criança, né? Porque ele não sabe que ele é cachorro. Cara, né? Ele é uma pessoazinha velha, ranzinza, no corpo de uma criança de 5 anos, vamos dizer assim. Que anda em 4 patas, é peludinho, é fofo. Pra nós, a gente enxerga ele como um bicho de pelúcia quase, para pensar. Só que é vivo, né? Mas eu estou só conceitualizando para explicar como eu me sinto em relação ao meu cachorro. Respondendo a pergunta dele, né? Você vai criar um cachorro dentro de um condomínio. Qual o problema do condomínio? Ela falou das vantagens do condomínio, segurança e tal. O problema do condomínio é que é espaço confinado. Os condomínios são espaços confinados, são apartamentos pequenos que a gente se aglomera. Imagina para um cachorro como ele não se sente dentro de um apartamento, tá me entendendo? Se a gente já fica incomodado às vezes dentro do nosso apartamento, que tá cada vez menor, o cachorro então... Então o Cão Carioca vem para dar uma espécie de espaço vital pro cão mesmo. Esse é o conceito, tá? Espaço vital mesmo. Não é coisa de Segunda Guerra Mundial, não. Coisa de cabeça, mentalidade, filosofia de espaço vital do cão. O cão precisa sair do seu apartamento, descer até a rua, sentir o cheiro entre o apartamento e o elevador, depois o jardim do condomínio, depois a rua, para ele se sentir feliz mesmo. É uma questão de satisfação pessoal e felicidade. O cão que não tem isso, ele não é feliz. Isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro para o pessoal que mora em condomínio, que acha que às vezes o seu cachorro, o menor que ele seja, que ele está dentro do condomínio dele, dentro da casa dele e não sai para a rua, que ele é feliz. Ele não é feliz. O cachorro ele precisa porque está no DNA dele, é da natureza dele, né? Então o Cão Carioca vem para suprir esse gap, vamos dizer assim, esse buraco entre o que o homem entende do seu cão e o que o cão realmente precisa, que é essa amplitude do espaço vital. Isso seria como se fosse o conceito 1, né? E o conceito 2 é uma questão meramente educativa, né? Quando vocês pensam em educação de cão, a palavra que vem na cabeça geralmente é adestramento. Às vezes eu adestrar meu cão.
você precisa adestrar seu cavalo também, não é? O teu cavalo também tem que ser adestrado. Se você tiver um... Pensa no outro animal que pode ser adestrado, tá me entendendo? O conceito de adestramento não se aplica mais pra cidade. Não é mais adestramento, é educação. E não é só pro cão, é pro dono do cão também. Não tem como... Principalmente morando em condomínio, né? Que você tem que respeitar os vizinhos, né? E é uma relação um pouco delicada, né? O que você vê aí, Martim, de... por experiência sua, né? De principais problemas, né? Dificuldades que um dono de pet, um dono de cão tem ao se mudar para um condomínio, né? Que talvez não aceite cão ou que tenha alguma restrição. Agora eu tô morando em casa, mas eu morei muito em condomínio aqui no Rio de Janeiro, né? Então eu vi todos os perfis e também meus clientes me falam. Essa pergunta é boa. Se eu falar demais, vocês me cortam, hein? Porque eu tenho, assim, uma paixão de falar de cachorro que, nossa, às vezes eu me pego falando mais do que eu deveria. Olha, eu acho que sem cachorro já tem muito problema em condomínio, se for pra pensar, né? Não precisa nem ter um cachorro pra ter problema, né? Aquele filme de Minha Mãe é uma Peça explica bem isso, né? Você não precisa ter um cachorro pra ter problema. Os condomínios já são zonas, as pessoas estão aglomeradas ali, então é muito fácil ter um conflito, né? Acho que tem conflito, né? Tem condomínios que tem mais espaçamento, mas novamente a questão da redução do espaço vital. Os condomínios estão cada vez mais grudados, os apartamentos estão diminuindo, os pés das casas estão, né? Os apartamentos estão diminuindo. Antigamente eram de 2 metros, agora está 1,5 metro. As coisas estão ficando cada vez mais reduzidas. E bota um cão nessa equação, né? Mete um cão nessa equação. Você já tem um problema já no natural de convivência de humanos com humanos em espaços confinados. Agora você colocou um cão dentro dessa equação. Então, você está saindo da sua porta, mijou na porta do vizinho, né, que é um problema muito comum. Isso tudo passa por esses 2 pilares que a gente está falando, o espaço vital aumentado e a educação continuada para todos os membros daquele ecossistema. O condomínio é um ecossistema, para pensar, né? São pequenas cidades ali. Então, o que eu enxergo é que é primordial, quase essencial, que os condomínios tenham, na sua cultura mesmo, cultura de condomínio, a educação dos seus cães, como dos seus filhos, crianças mesmo, né? Também tem muito problema com filhos, crianças. É o mesmo conceito, só que compreendendo que o cão tem uma natureza diferente da natureza da criança, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta adequadamente, mas o que eu vejo são esses 2 principais problemas. Se você confina seu cão, você vai ter problemas no seu condomínio. Seu cão vai latir, vai fazer xixi, vai fazer cocô, vai destruir alguma coisa ou vai até arrumar uma briga, que também acontece muito. E hoje vocês estão plugados, né, para dar esse tipo de educação, né? É o núcleo que a gente faz. O nosso programa de adestramento comportamental, por exemplo, né, que eu ajudei a criar, mas depois ele foi meio que ganhando força sozinho. O conceito é esse: se o cachorro está morando num espaço confinado, o dono adquiriu um cão, o dono não sabe como educar aquele cão no condomínio. Ele lembra de quando o pai dele criou aquele cão na casa. Era uma outra criação, o cão criado em casa, completamente diferente. Ele ainda tá naquela coisa do jornal no focinho, vamos dizer assim. Tem que dar com o jornal no focinho. Eu escutei essa história milhões. Dentro do apartamento isso não funciona. Isso não funciona, é completamente diferente. Como que você educa os donos do cão? Essa é a maior dificuldade ou é mais fácil educar o cão ou o dono do cão? Eu não deveria revelar esse segredo. As pessoas podem se ofender um pouco, mas... É possível, pelo menos? Não, é essencial, mas como é que eu posso explicar? A gente tem que primeiro convencer o dono de que a gente está adestrando o cão dele primeiro. Ele não pode sentir que a gente está educando ele de começo. Porque o ser humano tem um problema. Mas na prática é isso, né? É igual pai e mãe com criança, exatamente. Mesma coisa. Mas você não concorda? Nós, seres humanos, temos um problema de sermos educados depois de adultos. É só isso. Nós somos uma espécie que depois de adultos a gente não gosta muito de ser educado, doutrinado. A gente tem um orgulho, né? E tipo, aquilo é um cachorro. Por que você vai me ensinar a me dar com o meu cachorro? Meu cachorro é meu escravo, né? Mas não é assim, né? Mas a gente chega devagar, né? Com o nosso conceito. A gente vai te ajudar a educar seu cão. E vamos ganhando terreno, né? Com psicologia comportamental. Devagarinho, você vai explicando pro dono que se ele tomar certas ações educativas com o seu cão, se ele repetir aquilo que a gente tá fazendo, replicar, que ele vai aumentar a probabilidade dele de ter uma convivência mais saudável com o seu cão, com os vizinhos, né? E automaticamente aquilo volta para ele com qualidade de vida. Claro. Tô de bem com o meu ambiente, tô de bem com o meu cão. E a gente tá tendo uma taxa de acerto boa, assim. Pelas avaliações a gente vê que os clientes gostam dessa ideia, mas tem que ser sutil. Se você chegar com um adestrador da antiga que entra tipo, ó, você tá fazendo tudo errado.
Não vai Você ter não- sucesso, né? Você vai se frustrar os outros, e com ponto de vista de negócio também não é comercial, né? É. Não é comercial. Falando um pouco de, Lucas, né? De desafios em condomínio, né? O que a Easy Marketing encontrou de desafios, né? Para começar essa jornada de colocar mini mercados, colocar uma conveniência, né? Trazer um pouco de comodidade para os condomínios, né? Tanto condomínios grandes, né? Que, como o Martim falou, né? São como hoje mini bairros, né? Quanto condomínios menores, mas também que tem essa demanda, né? Quais foram os seus principais desafios aí nessa empreitada? Né? Foram muitos. Quando iniciamos, na verdade, era uma barreira, né? Existe o nível de sofisticação de mercado. Basicamente, ele é dividido em 5 níveis. O primeiro nível é o pioneirismo. Então, o síndico não sabia, né? Os próprios administradores, os advogados dos condomínios, não sabiam se responder. Pode colocar um mercado aqui dentro ou não pode? Eu não vou ser o primeiro a me aventurar. Então, quem se adequa àquela inovação, os pioneiros, essa foi a maior dificuldade. As pessoas entenderem aquele modelo. Não, você pode colocar. Vamos testar? Alguns testaram antes, né? Assim como as comodidades vão evoluindo, hoje é comum um condomínio, um lançamento, ter uma piscina. Isso é básico, né? Você vai comprar em um lançamento, você pergunta pro construtor, pro corretor que tá te atendendo, se vai ter ali uma piscina. Isso é básico. Então, agora vai ter mini mercado? Então, primeiro passo da dificuldade. Lá atrás, em 2020, esse foi o desafio. Depois, o mercado foi se sofisticando, apareceram outras empresas. Então, não bastava colocar uma gôndola simples, uma geladeira. Você tinha que melhorar um pouco mais, aumentar o mix de produtos. As lojas foram aumentando. E aí, o mercado vai sofisticando ainda mais. Você tem que aplicar ali diferenciação entre essas empresas. Então, o mercado ele ainda está nesse nível de sofisticação. O que é a diferenciação? Você realmente aumentar essa tua estrutura. Poxa, eu não tenho só bebidas. Tenho bebidas, sorvete, eu tenho ali material elétrico. Você tem diversos itens, né? Serviços pet. Serviços pet Aí, ó. também, tá? E aí você vai para No início começou como um mini mercado de bairro, né? Exatamente. E aí você já tá me falando que você conseguiu expandir isso para um mercado, para vender não só coisas de consumo, mas como coisas de utilidades do lar, como se fosse isso. Exatamente. Então, utilidades do lar, produtos pet. Então, conforme foi se sofisticando, foram aparecendo novas empresas, nós fomos aplicando diferenciação. Hoje nós temos um programa, né, que é o Morador Empreendedor. Sempre tem ali uma pessoa que vende marmita fit, um bolo de pote, né, dentro do condomínio. Por que eu não pego essa pessoa, né? O síndico precisa ali gerir uma comunidade, como se fosse um prefeito. Por que eu não pego essa pessoa, uma senhora que vende bolo de pote, e crio uma tabela nutricional, adequo os produtos dela numa normativa, né, na regulamentação da legislação e coloco para venda? Porque aí eu validei o produto dela, se der certo, hoje tem gente que vende em mais de 100 lojas nossas determinado produto. Então isso traz benefício para o síndico, ele resolve um problema dele. Pô, tinha pessoa que fazia comércio no apartamento. Então, entregando novas soluções. Então, é o que a gente chama ali do nível 4. E estimulando o comércio ainda da região, né? Exatamente. Na pandemia, né? Pós-pandemia, teve muito isso, você estimular o comércio da região para você fortalecer pessoas buscando empreender, buscando uma nova renda. Então, esse foi o nosso desafio. Hoje já é um mercado consolidado. Eu tenho amigos nos Estados Unidos que tem mais de 8.000 lojas. Lá já é muito comum dentro de empresa esse segmento, né? Você ter para os seus colaboradores um mini mercado, uma conveniência. Aqui no Brasil nós fomos para condomínios. Então o mercado já se estabilizou, a gente está ali fazendo uma análise, a gente está no nível 4 de sofisticação e depois do nível 4 vem o nível 5, que é realmente uma redefinição no mercado. Tá todo mundo entregando geladeira, produtos, um mix completo, pet, tá entregando serviço, tá entregando um programa Morador Empreendedor, o que eu posso fazer? Aí vem a redefinição. Por que eu não aplico inteligência artificial, né, dentro das lojas? Hoje nós já temos lojas utilizando inteligência artificial por mais de 6 meses, a gente já validou e vai fazer o lançamento agora, onde ela consegue sugerir um novo produto para o morador. Por exemplo, a gente testou em um sorvete aqui da Batio de Latte um determinado sabor. E a gente consegue induzir o consumidor a provar aquele sorvete. Então você começa a fazer o quê? Análise de dados, né? E aí as grandes empresas do varejo vêm atrás de nós. Quando vai lançar um novo produto,
Por que eu não faço um teste? Se eu oferecer um sorvete de doce de leite, vai funcionar quando ele abrir a geladeira ou não vai funcionar? Então, o que eu posso oferecer? Vocês se tornaram um canal de piloto também, né? Vocês podem pilotar algum projeto como esse e já entregar, talvez, para uma fornecedora um perfil de clientes ou perfil de região, né? Exatamente. Então, nós começamos com inteligência artificial para definição de mix de produto, onde nem nós sabemos. Por exemplo, se você gosta de um amendoim de cebola e salsa, se você pegar aí 10 milhões de pessoas que gostam de amendoim de cebola e salsa, qual é o tipo de cerveja que essa pessoa gosta? Eu consigo dizer, através de inteligência artificial e análise de dados, poxa, essa pessoa tem mais tendência a tomar determinada marca com tantos % de lúpulo. Então você pode se antecipar para a indústria e falar, olha, a gente está vendendo muito amendoim agora de sabor bacon. Qual o produto que a gente precisa lançar nessa região? Então você se antecipa e você é muito mais assertivo. Isso deixa produtos mais baratos, campanhas de marketing mais baratas e se torna um novo canal de aquisição. Bacana, bem bacana. E com relação ao tamanho do condomínio, a partir de quantas unidades vocês acham que é interessante para o condomínio ter, né, um Easy Market dentro dele? Ótima pergunta. Você falou em desafio, esse foi um desafio para nós. Todo mundo quer os condomínios grandes. Ótimo. Mas eu tenho lá uma lista enorme de condomínios menores que querem encontrar uma solução. Hoje nós atendemos a condomínios a partir de 80 unidades e a gente percebeu que abaixo disso já fica um pouquinho complicado. O que a gente foi buscar? Né? Esse aí é um produto, nem sei se eu posso divulgar, mas está na gaveta já, vai ser ainda na primeira quinzena de dezembro, a gente vai lançar um produto exclusivamente para condomínio menor, que veio essa demanda de grandes construtoras. Ó, algumas em primeira mão aí na ML, então, ó, nosso podcast, ó, lançamento de produto. Exatamente, eu já prometi em outro podcast aí sobre esse lançamento, porém, esse lançamento de inteligência artificial aqui é em primeira mão, realmente, tá? Esse produto. E é uma solução que realmente isso a gente não encontrava como poderia atender esses condomínios. E essas pessoas também querem comodidade, ela não quer mais esperar 1 hora para pedir pelo aplicativo uma entrega. Por que não tem a um passo do elevador, né? Um mini mercado ali para ela, uma opção de produtos. Então a gente encontrou essa solução. Sabe uma coisa que eu acho muito legal? Desculpa, tá tomando tempo, tá? Mas Vamos lá, muito legal esse negócio. Tanto dela quanto... Eu tenho um amigo meu que chama Diego Tavares. Você vai mandar um salve pra ele. É um cara high-tech. É aquele cara que compra o carro mais novo que saiu, mesmo sabendo se o carro vai ser uma porcaria ou não. Esse é o tipo de... Você que tem tecnologia sabe o que eu tô falando, né? Ele adapta. O cara compra o iPhone 16. Eu sou aquele cara que vai comprar o 14 quando tá saindo 16, só quando ele tá validado. E se não for bom custo-benefício, eu não compro. Por exemplo, ele não, ele é pra frente. Uma vez ele me contou que nos Estados Unidos a Amazon estava lançando um gadgetzinho que o cara ia poder da geladeira dele clicar no botão e receber aquela compra em casa. Isso não parece que não vingou, nem lá nem aqui. Aqui no Brasil eu tirei muita dificuldade de vingar porque tem um gargalo logístico que é enorme. Como é que você entrega e como é que você pega todos os fornecedores de todos os lugares para montar a cesta e o cara tem que receber em casa. O que você tá me dizendo, e eu moro em lugares assim, condomínio, eu gostaria de ter um mini mercado perto da minha casa, dentro do meu condomínio, que entendesse o que eu quero. Para que eu não tivesse seu trabalho de fazer compras. É simples. Então, se você sabe meu consumo, sabe que eu tô sempre vendo na geladeira, vai chegar um dia que numa data pré-determinada que eu não vou definir. O IA vai me dizer, ó, você tá precisando desses itens aqui, desses produtos, teu minimax de logística, sabe? Como é no petróleo. A gente abastece plataformas com minimax. Sistema de minimax. Está muito perto do topo, para de comprar. Tá chegando muito baixo, repõe. E eu, cara, tô achando maravilhoso que a gente tá chegando nesse nível. Possivelmente o estoque, né, da Easy Market deve ser assim, né? Quando vai vendo que tá terminando, já tem o start para compra, né? Exatamente, você consegue ter essa leitura. Um dado interessante que a gente testou aqui no Rio de Janeiro, apesar de eu ser do Paraná, a gente percebeu que o futebol aqui é uma paixão muito grande pelo pessoal. Então a gente começou a fazer testes. Vamos mandar notificação no aplicativo para ele tomar uma cerveja no intervalo? Para determinada idade. Então você consegue fazer testes que ele fala realmente como que ele sabe que eu estava querendo tomar uma cerveja. Você tem um aumento, a gente teve um aumento de 28% enviando notificação para o celular se ele tem um intervalo ali, 5 minutos antes do intervalo, e depois uma outra notificação para ver se ele foi lá buscar no Easy Market dele uma determinada cerveja. Então tudo isso através da leitura de dados para eu atingir aquele consumidor, eu entregar realmente o que ele quer.
né? Não ser aquela propaganda, hoje a gente é bombardeado por propagandas, mas se eu te entrego o que você deseja, você vai gostar muito. Na hora que você quer, o que você... Ontem eu fiz isso no jogo do Palmeiras e Botafogo. Os palmeirenses, né? Tava vendo? E eu sou Botafogo. Você tá... E olha o problema aí, eu não vou nem falar o meu que... No intervalo do jogo eu desci pra comprar eu não sei se era sua, porque lá no Recreio, né? Eu desci pra comprar uma cerveja no intervalinho, fui na geladeirazinha do condomínio, botei o telefone lá e comprei. Não tinha a cerveja que eu queria. Eu comprei uma alternativa, entendeu? Mas é isso que tu tá falando. É a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. E se isso puder pra você pra Né? Conveniência, exatamente. E falando de conveniência, recentemente eu tive num congresso, né? Que mostrou muita coisa sobre inovação. E aí me veio agora uma pergunta até, em quanto tempo você acha que vai ser possível trazer isso para o Brasil, para o Rio de Janeiro? Ter a possibilidade de ter um robô que, quando o cliente acessa, você está com seus amigos vendo o jogo, né? Que não seja do Botafogo nem do Palmeiras. E você, pelo aplicativo, pede e um robô que está no condomínio, está plugado na Easy Market, consegue acessar o elevador, subir e deixar na tua porta. Você vê isso como, né, curto, médio prazo, né? Hoje já é possível, mas ainda é uma tecnologia que tem um valor elevado, né? A gente estava na feira em Dallas, a gente foi a única empresa no Brasil que foi convidado para se chama NAMA, essa feira de autoatendimento, né? De todo tipo de autoatendimento. E esse robô nada mais é do que um autoatendimento. Eu visualizo que para ter um custo acessível ainda para o condomínio considerar o investimento desse custo, pelo menos 5 anos. Eu já visualizei condomínios que têm, porém as empresas que testaram isso não expandiram tanto, né? São robôs ali que fazem entrega de secador dentro de condomínio. Porém, para mini mercado, eu imagino que ainda vai demorar uns 5 anos para você ter uma disponibilidade para ele realmente, através do aplicativo, solicitar. A pena, né? Exatamente, para fechar a conta. Assim como lojas de 100% de autoatendimento, onde você entra, só retira o produto da gôndola, uma Coca-Cola, ele já vai descontar direto da tua carteira, você não precisa passar em nenhum caixa. Isso já tem uma loja da Amazon, mas para o Brasil custa mais de R$200 mil esse sistema, fora o royalties da Amazon. Ainda é uma barreira muito grande para o Brasil. Você ainda precisa de uma fricção, usuário pagando. Custo da tecnologia, né? Custo da tecnologia. Custo da tecnologia. Lucas, você falou sobre barreira só para... que eu acho que a gente lida com o mesmo tipo de pessoas, né? Que são os síndicos, né? Que o Martim é um pouco diferente, né? Ele lida com todos os moradores. A gente é mais um público mais nichado direto para os síndicos. E aí a minha dúvida, assim, né? Você falou que tem várias lojas, mais de 700, né? Hoje, 900? Mais de 900. 900. Como é que você chega no síndico? Porque assim, hoje a Gabriel, a gente faz um trabalho de porta a porta, né? Os executivos de venda vão à rua, batem nos condomínios, conversam com porteiros e tentam o contato do síndico. Esse é o trabalho que hoje a Gabriel faz, né? Dessa maneira, quando a gente vai tentar captar síndicos novos para a nossa área de atuação, que a gente precisa de uma reunião para conversar, para explicar. Se o cara não quiser fechar, a mulher não quiser fechar, tudo bem, mas pelo menos me ouve. Só que é muito difícil e a barreira que a gente tem hoje é o porteiro, né? A gente não consegue falar com o síndico, então por isso que a gente fecha bastante parceria, como a gente fechou com a ML, a gente tem algumas outras parcerias também, para tentar esse contato mais próximo com o síndico e pular um pouco essa barreira e tentar conversar com essas pessoas. Então assim, como você chegou a 900 mini mercados, qual que foi a tua estratégia para tentar burlar essa barreira aqui? Do porteiro, né? Exatamente. O porteiro, ele tem ali um poder que, se ele gostar de você, ele vai facilitar. Sim. Então, a gente tem até esse trabalho, através da nossa equipe, de realmente reconhecer essas pessoas que estão ali no dia a dia, às vezes não ganham um bom dia. Então, a gente fortalece entregando produtos para essas pessoas. Mas qual que é a grande questão que eu acredito que foi uma mudança desse cenário? Aumentar o canal, né, de venda. Diversos canais de vendas, eu tenho porta a porta, eu tenho ligação, eu tenho comunicado, mas além de tudo isso, que eu acredito que o produto de vocês já entrega, como que eu busco as pessoas que realmente têm voz com os síndicos, que são os moradores? Até tem uma cena num filme que eu vejo o pessoal do digital usando muito, que é do Lobo de Wall Street, que ele pega e fala, me venda essa caneta aqui. O que acontece? Nesse teste, né, me venda essa caneta, eles fazem o teste para a pessoa realmente fazer uma oferta da caneta, mas a pergunta que a gente sempre passa para o nosso time é: você precisa de uma caneta? Agora?
Você tá no podcast aqui, você não precisa de uma caneta. Então, como que eu crio a necessidade dele precisar dessa caneta, né? E aí que seja um produto mini mercado, ou até mesmo o produto da Gabriel. Então, a diferenciação, canais de vendas e realmente criar a necessidade. Então, a gente começou a conversar em escala com os moradores. Então, poxa, eu entrego para ele, eu gero uma nova receita para ele dentro do condomínio. Eu gero comodidade. A gente já chegou a fazer anúncios falando, aqui até uma estratégia de marketing que a gente fez. A gente sabia que o síndico não queria levar a nossa proposta para uma assembleia. Eu mesmo fiz um anúncio, olha, você mora aqui em tal condomínio, confira a proposta do EasyMarket hoje, porque a nossa proposta era melhor. E existe ali um poder. Então eu comuniquei com os moradores. E o morador... Porque não é só uma decisão financeira técnica, né? Também tem a questão política envolvida, né? Sim, muito. Exatamente. É uma outra barreira também, É. né? O síndico, às vezes, ele não leva nem para uma assembleia, nem para conhecimento dos moradores, e nem sabe se as pessoas têm aquela necessidade, né? Tem síndico que é muito ditador e vê as contas do condomínio e fala, não. E aí, às vezes, por exemplo, segurança, conveniência, que é o caso do Lucas, às vezes até passeios com dogs, com pets, enfim. Talvez seja uma necessidade de algum morador, mas essa pessoa não quer levar adiante. Então, as pessoas não têm nem conhecimento do que a gente faz. Tem alguns prédios ali na área de atuação que eu faço, que é o Grajaú, Vila Isabel, ali a área que eu atuo, que não tem porteiro, né? Então, é uma dificuldade maior ainda, porque eu não consigo nem saber nem o nome da pessoa que eu estou Talvez procurando. você não tenha nem a objeção inicial, né? Você não encontra não tenho ninguém para essa ser... barreira, eu não consigo falar com ninguém. É Esse aí é o diferente. teu principal cliente. Esse é o cara Porque que o cara precisa não mais tem de barreira você. de segurança não tem nenhuma. porteiro. Pois é. Não tem ninguém... Então, qual é a ideia, né? O que eu já fiz algumas vezes pela Gabriel, eu peguei carta, eu fiz uma carta com convite, com o meu telefone, né, da empresa, e uma mini explicação da Gabriel, dobrei e botei em todas as caixas de correio de alguns condomínios que eu via que não tinha porteiro. Então, alguma caixa de correio é do síndico. Então, essa foi uma estratégia que eu usei ali, assim, meio pré-histórico, né? Usar papel. E funcionou? Funcionou, graças a Deus. Bacana. Não foram prédios que fecharam, porque eram prédios bem financeiramente instáveis, né? Tanto que não tinham portaria, não tinham nada disso. Mas eu consegui meio que distribuir a palavra da Gabriel. Então, às vezes, a pessoa que mora naquele condomínio que não tem uma situação financeira bacana, né? O condomínio em si não tem receita, às vezes o do lado tem. Então a pessoa se interessa tanto, o condômino se interessa tanto, que vira pro síndico do lado e fala, caraca, você já viu a Gabriel? E aí esse negócio vai se espalhando, e aí acaba sendo também, vai no fluxo, né? Vai ficando orgânico. E eu acredito até que no teu produto, principalmente, tenha muito uma reação em cadeia, né? Sim. Se o prédio do lado coloca, mais um ali na frente coloca... É uma debandada. O movimento acontece, né? Sim, se a gente conseguir entrar numa rua, só dando um exemplo aqui, tem uma rua na Tijuca chamada Antônio Basílio. É uma rua que estava tendo muito caso de roubo, né? De assaltos, de meliantes que vinham de moto. E aí a pessoa embicava pra garagem e eles entravam junto com o carro. Eles não assaltavam a pessoa do lado de fora do condomínio. Eles estavam entrando na garagem e pegando os carros dentro da garagem, onde a pessoa se sente desconfortável pra caramba, porque tá dentro do seu ambiente seguro, que é a sua residência, e aí não reage. Então não tem como ir pra frente, não tem como ir pra trás, porque os caras entraram junto com eles. Então o que aconteceu, né? Quando no segundo ou terceiro caso, alguns condomínios vieram procurar a gente. A gente já tinha uma única câmera na Antônio Basílio, um único condomínio que já tinha comprado a ideia da Gabriel, só que a gente tinha muita dificuldade de entrar nessa rua. Quando começaram os casos, né, de assaltos e tudo mais por ali, Você gerou a necessidade, né? Exatamente. Mas, infelizmente, quando gera a nossa necessidade, é uma questão muito ruim. Não né? é algo positivo. Pois né? porque a gente precisa que a pessoa sofra algum tipo de violência pra gente conseguir demonstrar a necessidade. Então, se a gente puder pular isso e conseguir entrar antes pra que a pessoa não sofra, isso é melhor. Seja um efeito mais preventivo, né, do que reativo a um problema que aconteceu. Mas hoje em dia, todos os clientes da Gabriel, em grande parte, são clientes reativos. Aconteceu um assalto, eu vou colocar a Gabriel. E aí essa rua começou, né? Um pontinho aqui, um pontinho ali. Hoje você anda na Antônio Basílio, você olha de um lado é verde, do outro lado é verde, a rua tá toda tomada de verde. Por quê? Essa quadrilha era uma quadrilha que atuava ali na Tijuca. A Gabriel conseguiu fazer todo o rastreamento de rota de fuga, de onde vieram, para onde foram, que é o que o segurança em qualquer lugar faz, né? O nosso produto. E aí a gente conseguiu ajudar a prender, né? Ajudar a polícia na investigação. E a gente conseguiu ajudar a prender o cabeça dessa gangue. Que bacana. Na Praça da Bandeira. Que não tem nada a ver com o Antônio Basílio.
Então, assim, esse é o poder da rede da Gabriel, né? Então, quanto mais a gente tiver, mais a gente consegue fazer esse hackeamento, né? De onde a pessoa tá e ajudar as autoridades. Então, assim, talvez, se a gente não tivesse tanta câmera lá, a gente não conseguiria pegar a placa da moto, a gente não conseguiria pegar a placa do carro que talvez foi roubado. Talvez toda a rota que ele percorreu, né? Exatamente. E hoje, como a gente tem essa parceria tanto com a Polícia Civil como com a Polícia Militar aqui do Rio, a gente tem o banco de dados de placas roubadas. Isso já no banco da Gabriel. Então, o camaleão, ele é um computador. E aí passou em qualquer camaleão, passou a placa roubada, né? Daquele veículo. E o camaleão conseguiu fazer a leitura, automaticamente o camaleão já atualiza no banco de dados da polícia o boletim de ocorrência daquele carro roubado. Então, olha, esse carro passou no camaleão com a latitude tal, com a longitude tal, tal hora. E aí a gente vai atualizando. E foi assim que a gente conseguiu chegar no cabeça, né, da gangue lá da Praça da Bandeira. Então a necessidade já existe, é só a consciência, né? Pois é. É literalmente uma educação, como o Martim estava falando, né? Assim, que leva tempo, né? A questão cultural mesmo também, né? A questão cultural que eu vejo que aqui no Rio de Janeiro tem de reatividade. Sim, é como se o síndico precisasse passar por uma situação de... Alguém pode até morrer, na verdade, numa situação dessa, né? Claro. É muito perigoso. Latrocínio, mas ele precisa passar por uma situação muito ruim de gerar um BO para ele justificar para o condomínio dele que esse custo é e que necessário. Não precisa, né? Necessário. Assim, se a gente consegue entrar no condomínio, a gente frequenta muito assembleias, né? Assim, porque muitos síndicos têm autonomia para fazer a contratação do serviço, porque o nosso serviço não é um serviço muito oneroso para o condomínio, mas os síndicos não querem se indispor com os condôminos. Não quer assumir a responsabilidade sozinho. Exato. E aí... E leva para uma assembleia para ter uma decisão coletiva. Para ver se vai ter a aprovação. E aí, durante a assembleia, a gente toma, né, muito pergunta atrás de pergunta. Então, a gente já fica um pouco mais calejado e aí a gente já vai com alguns dados, algumas coisas mais sensíveis. E por mais que o condomínio não tenha passado por nenhuma situação de insegurança, a gente consegue, com aqueles dados, com tanto de gente que a gente já ajudou, com tantos boletins de ocorrência que a gente já criou um checklist de objeções, né? Que é o que você leva. A assembleia Além isso. disso, a gente consegue mostrar para as pessoas a necessidade sem que elas tenham que passar por aquilo. E eu acho que isso é o mais importante, assim. Claro. O condomínio não precisa passar por uma insegurança para eu ter dados para mostrar para ele. Mas é uma tendência do mercado, né? Primeiro se cria o problema para depois buscar a solução. Depois que, como você comentou, um condomínio ao lado tem, aí esse síndico é um pouco pressionado. O vizinho, ele não tem mini mercado, não tem a Gabriel, não tem pet. Basicamente, ele é pressionado, né? Por que não, pelos né? moradores. Por que né? que ele não tem? Que é o que o pessoal chama de FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. É isso. Então, esse movimento acontece em comum. Por quê? Devido ao número de furtos, né? Principalmente no Rio, todo mundo tem a necessidade de ter essa proteção da Gabriel. Pessoas que já foram assaltadas ou furtadas, ou você já foi ou conhece alguém que já foi. Com certeza. Então, existe essa necessidade. Agora, como criar a consciência e trazer aquilo para prioridade? Tudo depende de quem passou por esse sofrimento. Se um conselheiro ou um síndico passar por isso, ou uma pessoa que tem voz no condomínio passou por uma situação de assalto que você relatou, que eles até podem entrar na garagem, pode evoluir para um sequestro isso, né? E aí a gente não sabe o que pode acontecer. Se uma pessoa com voz passar por isso, provavelmente eles vão dar prioridade. Claro. Assim como o nosso plano de saúde. Poxa, eu tô sem plano de saúde, fiquei doente, você vê a necessidade. Você nunca precisa, né? Mas aí quando você tira o seu plano de saúde, a primeira coisa que acontece é que você precisa do plano de saúde, né? E aí você volta. É um ciclo. E aí uma coisa legal que você falou agora, né? A questão das pessoas já foram roubadas, já foram assaltadas. Como a gente agora tá com esse Camaleão 2, né? Que tem a leitura de placas. Dentro do aplicativo da Gabriel, qualquer morador que seja protegido, se tiver o carro roubado, o carro furtado, consegue cadastrar a placa do veículo junto com o boletim de ocorrência e a gente tenta buscar dentro da nossa área de proteção se a gente encontra esse veículo ou se ele passou por algum lugar das rotas de fuga que tenham camaleões. Então, hoje, o próprio morador pode cadastrar o seu próprio carro, né, sendo um protegido da Gabriel, pode cadastrar o carro e a gente tenta ajudar a procurar. Por quê? Basta 2, 3 letrinhas e o modelo do carro a gente consegue identificar que de fato aquele carro passou. E a Gabriel, ela trabalha da porta do condomínio para fora, né? Fora. Ela não trabalha com vigilância por câmeras internamente, né? Então, hoje a Gabriel não trabalha com a parte interna. A gente já passou por um período que a gente sim trabalhava com a parte interna também, mas a gente entrava num nicho que pra gente não fazia muito sentido, né?
que é justamente o que o Martim falou sobre o cachorro que faz xixi na porta do vizinho, o carro que é arriscado na garagem. Então, assim, esse é o nicho que a Gabriel precisou tirar para poder focar mais na área de segurança, na área de cinturão pro lado de fora da rua. Então, a ideia é que sim, em algum momento a gente consiga fazer os dois, mas pra gente melhorar a tecnologia, pra gente aprimorar um pouco mais a questão da rua, da rota de fuga, que hoje no Rio de Janeiro e em São Paulo são as maiores necessidades, a gente precisou abrir mão do outro produto, que é o... Como qualquer negócio, né? Se a gente não se tornar um especialista, né? Se a gente não nichar, é muito difícil de escalar, né? Se você especialista em tudo, você não é especialista em nada. Exato. Isso é uma dor do nosso segmento, que são os furtos dentro do condomínio. Foi uma dor por muito tempo. Se a Gabriel trabalhasse dentro do condomínio, ia facilitar muito a nossa vida. A gente já pegou artistas, pessoas famosas, então tem que ter um cuidado muito grande. Inclusive, mas sem querer. Porque eu fiquei procurando onde ficava a maquininha pra pagar. Fui num condomínio numa reunião e fui comprar uma água. E aí eu peguei a água e fui procurar a máquina pra pagar. Eu não tava encontrando, eu tava assim... Aí eu saí pra perguntar pro síndico onde ficava a máquina. O negócio começou a apitar e falar... Você está com uma dificuldade no pagamento? Você está com uma dificuldade? Eu fiquei apavorado. Falei, gente, vão achar que eu tô tentando roubar. Tá moderno isso aí. Vão achar que eu tô tentando roubar. Porque esse aí devia ter negócio de cerca, né? Esse devia ter a cerca virtual dela. É uma pessoa que fala, nós deixamos atendentes que eles se comunicam. Foi muito doido. Nós tivemos que criar uma solução para isso, inclusive. Se fosse uma cerca virtual, que ela tivesse, tipo, que o produto saísse com um código de base, passava pela cerca, né? Imaginei que fosse, não, tipo... não apitou não, foi uma pessoa que falou, perguntou se eu tava com alguma dificuldade, aí eu falei, né? Eu não tô conseguindo achar onde eu pago. No meu caso, eu vou contar em 30 segundos, eu peguei lá o yakisoba, eu tava no Airbnb, e eu levei pra cima e não conseguia pagar, porque o aplicativo não funcionava. E ninguém me chamou atenção, porque essa loja específica não devia estar tão avançada, imagina, entendeu? Não devia ter nenhuma cerca, nem ninguém olhando. E só tinha por aplicativo, não tinha um totem de pagamento. Só aplicativo, Era aplicativo. Isso é um problema muito grande, a gente atua com um totem. No outro dia eu paguei. Eu pago. Me senti uma bandida, pô. Não funcionou, mas eu vou pagar. No outro dia eu paguei, mas eu não sei o que eles teriam feito se eu não tivesse pagado. Tecnologia só pelo aplicativo tem esse problema. A gente utiliza o totem fora, né? E o aplicativo. Mas sobre essa situação do furto, tivemos uma certa dificuldade, mas aí... Com a ajuda da inteligência artificial, hoje a câmera nossa, quando tem uma transação suspeita, já faz o corte do trecho daquele vídeo. Porque legal. O que é difícil? Você assistir toda aquela gravação da câmera completa. Pra pegar ali... Se eu já identifico aquela transação suspeita, eu só assisto aquele corte de 1 minuto, né? Até acelera ali em 2x, igual o áudio do WhatsApp. Assiste aquilo ali e basicamente você identifica se aquilo foi um furto ou não. Então eu tenho ali 20 transações suspeitas por dia, basta assistir aquilo ali. E o que é considerado uma transação suspeita? Eu não posso revelar todas, não, sim, porém algumas que são, basicamente, a pessoa pega, bipa um produto, exclui do carrinho ali da máquina. Então a minha máquina, através de uma API com uma empresa de monitoramento, a gente consegue o meu sistema se conectar com a câmera e ele faz o corte do trecho desse vídeo. Respondendo a tua pergunta, isso é uma transação suspeita, uma demora de compra é uma transação suspeita, uma falha no pagamento também é uma transação suspeita, né? A pessoa pegar e devolver o produto na gôndola é uma transação suspeita, e aí tem outros padrões. Com isso eu já cubro mais de 90% das transações que ocorrem. Do histórico que já tem, né? Exatamente. O condomínio lucra com esses mini mercados? Lucra, sim. Hoje a gente sempre tem um repasse para o condomínio, então é zero custo para o condomínio, a gente entrega comodidade e ainda passa uma nova receita para o condomínio, que ele pode investir em benfeitorias. Tem condomínios que ganham uma receita considerável. Então a gente pode juntar a Easy Market e Gabriel, aí o que eles ganham na Easy Market transfere para o pagamento da mensalidade da Gabriel. Aí, com certeza, eu imagino. Ainda pluga o passeio com o pet. Exatamente, ainda encaixa ele também pra gente... Ô Martim, deixa eu te perguntar uma coisa com relação a pet. O que você entende que é um condomínio que cria dificuldades, né, pro morador que tem pet? Como resolver isso, né? Como que você recomendaria, né, um pai, uma mãe de pet a resolver esse tipo de problema? Tem muito, né? Eu acho que a primeira pergunta é por que eles fazem isso? Por que a gente faz isso com os pets, né? Qual é o malefício de ter um pet? Eu acho que passa pela questão, normalmente eu vou tomar cuidado para não criticar demais o síndico, mas o que eu vou dizer é o seguinte: se o síndico for amante de pet, a probabilidade disso acontecer é muito menor. Com certeza. Então a pessoa tem que entender de pet, vamos dizer assim. A pessoa não entende o que um pet significa na vida, provavelmente o condomínio vai ter problemas para validar essas propostas de cuidados de pet dentro do condomínio, como criar áreas de
pet friendly dentro do condomínio, áreas que o cachorro possa ir, fazer xixi, cocô, né? E se os moradores querem que o seu condomínio seja pet friendly, eles têm que, como se fosse adquirir a informação para ter o poder, né? Eles têm que entender que talvez aquele não seja o síndico mais adequado para o seu ecossistema, vamos dizer assim. Ou se não, induzi-lo amigavelmente, com conversas, para que ele se atualize no assunto. Todo mundo pode aprender, entende? Ele pode se atualizar no assunto, ele pode passar, por exemplo, por um curso de adestramento com a gente, por exemplo, para entender o que o pet significa para as pessoas, como aquilo ajuda na saúde, por exemplo, de pessoas de terceira idade ou pessoas com ansiedade, entende? E talvez ele passe até a ser mais valorizado dentro do próprio condomínio dele, seja reeleito, entende? Claro. Esse é o nível do que a gente está falando aqui. Então, O tal da educação do adulto, né? Que a gente falou no outro E período. o síndico, ele não tem um pouco, às vezes, de... O síndico é uma figura de poder. Claro. Não é uma figura de poder. Sim, total. No condomínio que eu morava, o síndico... As reuniões para eleger síndicos eram coisas quase que de... ONU, né? A ONU, os tratados de paz, o pessoal que tava lá atrás, o pessoal que tava na frente. É caótico, né? Então, mas é isso, né? Então, se ele puder ganhar comunidade pet, já ajuda muito, né? Já, Porque com certeza. a vida do síndico não é fácil Não é. também. Ele precisa se adequar a vários perfis de pessoas. E a outra questão é, tem condomínios que não tem estrutura para pet. Não vamos falar a verdade, no Rio de Janeiro, tem os condomínios muito velhos, os velhos e os novos e os muito novos. Vamos colocar em 4 categorias rápidas pra gente falar, né? Eu morei num condomínio no Flamengo que deve ser da década de, sei lá, 40, 50. Apartamento lindo, grande, mas antigo. Não tem área verde, não tem nada. Só o prédio, embaixo já tudo loja, né? As coisas do Flamengo, Copacabana. Como é que você vai ter um prédio desse pet friendly? É um pouco difícil, os moradores também têm que entender isso, né? Como é que você faz um prédio desse ser pet friendly? Como é que você faz? Você traz uma empresa como o Cão Carioca para ampliar o espaço vital. O cachorro tem que sair do condomínio, mas tem que sair, tipo, com segurança. Por isso que eu gostei do negócio do Gabriel. Se eu tivesse um cinturão no Flamengo, meu coração fica muito mais tranquilo de falar pro cliente, ó, fica tranquilo que se seu cachorro fugir ou for roubado, a probabilidade de eu achar ele é muito grande, muito rápido. Porque tá tudo tokenizado, teu cachorro tá com GPSzinho na colheira, entendeu? Fica tranquilo que a gente vai pegar ele rapidinho, né? Vocês têm parceria de serviços de hotel para cachorro? Eu pergunto porque um síndico me relatou um grande problema que uma moradora estava utilizando um apartamento para fazer o serviço de hotel para cachorro. E isso gerava muito conflito entre os pets. E ele sentiu a necessidade de um serviço ali de hotel para cachorro. Né? Hotelaria. Imagina para os moradores, né? Imagina para os moradores. Olha, o que a gente acredita sobre hotelaria pet, né? De novo, eu vou assumir o risco de estourar meu tempo, tá? Mas Vamos lá. Hotelaria pet, isso é um assunto que é de hotelaria mesmo, né? Quem que pode hospedar um cão? Você pode hospedar um cão? Para pra pensar. Onde você mora, você pode hospedar um cão? Na sua casa, no seu apartamento? No meu apartamento, só se for de um amigo mesmo, de um familiar, né? Porque aí não tem como negar um pet ali. Mas acredito que eu não tenho a estrutura necessária ali pro conforto do pet. Teu condomínio permite? O condomínio permite, Tá. né, a utilização do apartamento para pet e algumas restrições nas áreas comuns. Tá. Não tem uma restrição para hotelaria pet, vamos dizer assim. A hotelaria pet não permite. Você não É pode um fim hospedar comercial. Um terceiro remuneradamente. Então você já não pode hospedar pets, vamos dizer assim. Sim. Você pode hospedar um pet, você mora em casa ou apartamento? Moro em apartamentos também. No seu condomínio pode? Não. Não pode. Entendeu? Seguindo essa linha, vai ser Tá vendo a difícil de barreira? encontrar um que tenha, né, documentado, autorizado que você, morador, Pode fazer. possa hospedar pets. Mas né? tem os que não pode. Então o critério já é claro, dá até botar isso num sistema se der mole, né? Você pode ter um sistema de condomínios os que podem e os que não podem. Mas esse é o critério número 1, se pode ou se não pode. Se pode, quem pode? Você tem capacidade técnica para hospedar um cão de um terceiro? Não consigo nem fazer ele dar patinha, nada ainda. Preciso treinar. Você acha que você teria capacidade técnica de hospedar um cão de um terceiro? Não, Né? de jeito nenhum. Eu teria. Tá me entendendo? Por exemplo. Entendeu como eu tô juntando as peças? Então, quem é que pode fazer hotelaria pet? A pessoa tem que ser profissional de cuidados caninos, treinada, habilitada, primeiros socorros, comportamento canino, hospedagem canina. O condomínio dela tem que permitir, obviamente. E tem que permitir que possa ser um trabalho remunerado. Se vamos colocar em todos os termos, esse seria o correto. Muitos condomínios não ligam se a pessoa estaria hospedando um cão aleatoriamente, porque nem sabe se é uma hospedagem, tá me entendendo? Então, o que o Cão Carioca faz? O que nós fazemos? Quem pode hospedar cães na nossa rede? A gente não... No momento, a gente não está interessado se o condomínio pode ou não pode. A pessoa é responsável por saber se o condomínio dela deixa ou não.
Eu vou perguntar pra ela, teu condomínio deixa você hospedar? Ela vai dizer, não, meu condomínio tem restrição pra hospedagem. Então essa pessoa não vai poder hospedar um cão. Mas se ela é um passeador de cachorros treinado, o condomínio permite, e ainda ela tem cães em casa, a gente vai observar os últimos critérios, que são os critérios de segurança. A área de serviço está isolada da casa? Tem porta que fecha? O apartamento tem grade em todas as janelas? Tá me entendendo? Hoje, eu não tenho a capacidade para cuidar de um pet. Mas através da Pet Carioca, em quanto tempo eu consigo ter a capacidade? Boa pergunta, boa pergunta. Não vou te dizer um tempo específico, não, mas eu vou te dizer os critérios que você teria que ter. Os critérios que você teria que ter. Os critérios mais objetivos são esses que eu te falei. O teu local tem que permitir. Você tem que estar treinado pelo cão carioca, com a permissão do cão carioca, vamos dizer assim, para outros serviços, como passeios, adestramento, qualquer tipo de coisa que seja diretamente relacionado a cuidados caninos especializados, como pet sitter, que é aquela pessoa que vai na casa do cliente. Se você tiver essa licença, vamos dizer assim, no nosso sistema, você é um candidato a receber convites de contratos, que é quando a gente fala para a pessoa, olha, no Natal vai ter esse cliente perto de você que quer deixar o cachorro dessa raça, com esse perfil na sua casa. O que você acha? Vamos dizer assim. Então você consegue, através da sua formação, me tornar aí uma pessoa capacitada para receber pets. Seguramente. Se o meu espaço tiver ali todas as regras. Seguramente. Um Airbnb de pet. Vamos dizer, um Airbnb de pet. Com as regras do síndico, tá? Ele te profissionaliza. O teu síndico vai dizer se você vai poder ou não. Pode. Né? Vou te dar uma fatiazinha pequena de uma hospedagem que eu sei que não tem risco. Ótimo. Como é que eu sei? Eu tenho meus critérios, meu sistema para avaliar esse risco, esse beta de risco. Porque se um cachorro se joga pela janela e acontece, vai ser um problema sério para você e para mim, entendeu? Então, mas então é legal se eu tenho um pet, aprender ali todas as regras, né? Ser um tutor realmente, porque aí se eu for deixar meu cão em um hotel para pet, eu vou saber se ele está seguindo todas as regras. Então gera uma segurança, né? Se você tiver um pet, você vai ter mais valor pro meu ecossistema também. Primeira pergunta que eu faço pro meu pessoal que quer entrar é: você tem pet em casa? Esse é o básico. Não é obrigatório ter, não. Mas você já teve? Então... Mas é um diferencial, né? É importante, né, cara? Importante, eu acho. Você não tem pet hoje, mas você já teve pet em casa? Né? Entendeu? Com certeza, com certeza. É o começo do... Bom, pessoal, saber, né? Infelizmente, né, a gente vai encerrar aí o nosso debate. Foi muito bom, gostei bastante da gente ter conversado. Martinho, obrigado aí por ter vindo. Débora, Lucas, muito obrigado, né? A gente não falou somente sobre conveniência em condomínio, falamos sobre estratégia de marketing, que é um tema muito interessante, né? A gente podia ficar aqui algumas horas falando sobre o tema, que é um tema que eu gosto muito, né? Temos que fazer uma reunião Vocês também. M&A agora. Exatamente. Mas antes de terminar, eu queria deixar aí um tempinho para vocês falarem um pouquinho, né? Se despedirem, né? Fazer uma conclusão de cada empresa. Então, para a gente fazer essas considerações finais, vamos começar aí com o Martinho, né? Falar um pouquinho aí, encerrar, né? Concluir um pouco sobre a Cão Carioca e como é que ela pode ajudar o síndico, né? Certamente. Bom, a gente já conhece a ML há um tempão, foi um dos primeiros parceiros que a gente teve nessa área de condomínios, né? Uns 4, 5 anos já. O doutor Marcelo, inclusive, eu acho que ele... Não sei se foi a ideia, foi dele, mas eu me arrisco a dizer que ele foi um dos que começou a incentivar e dar força pra isso. Depois você até me responde se foi da ideia dele que eu quero saber. Mas quando ele me falou isso, eu achei muito legal essa ideia de, tipo... ecossistema, né? Trazer pra dentro do ecossistema do condomínio e tem tudo a ver com o nosso cão carioca, proporcionar bem-estar de vida pro cão e pros donos de cães. Então, achei esse projeto muito legal, né? A gente teve, claro, aquela fase da pandemia que acho que todo mundo sentiu. O mundo mudou muito rápido e a gente entendeu que aquilo até trouxe mais para a superfície, para a evidência, a importância do cão na vida do dono e do cão na vida do dono de cão na cidade. Cão urbano, sabe? Cão urbano. Que tem tudo a ver com condomínio. Condomínio é uma coisa urbana. Claro. É um conceito urbano. E a gente ainda incrementou mais esse conceito nosso de, tipo, Cão Carioca é uma empresa de serviços para cães urbanos. Não é uma empresa de serviço para cães, é uma empresa de serviço para cães urbanos. Conceito de cão urbano, cão de apartamento. E desde então, acho que nossa filosofia toda foi virada para isso, qualidade de vida no cão urbano, qualidade de vida no cão no apartamento, no condomínio. Onde acaba o espaço do condomínio e começa o espaço da rua, que tá o totem, né? Até tinha essa pergunta de onde o totem dela olha pra dentro ou olha pra fora? Depois eu te pergunto no offline, né? Entendeu? Pra fora. Pra fora, sempre pra fora. Sempre pra fora, né? Sempre pra fora. E aí eu comecei a imaginar com o que ela tava falando. Tipo, cara, se eu vou lançar, a gente vai lançar um projeto de guias.
cariocas, que são com pão de açúcar, o Cristo, calção de Copacabana. Até trouxe para vocês um brindezinho. E eu vou embarcar na guia, na logo, um GPSzinho. Os GPS estão diminuindo, né? Eles estão diminuindo e a bateria está durando mais e já está podendo fazer uns pings que demoram mais anos. Pô, se eu tenho uma cerca dessa e pingo, quando um cachorro sai para o passeio e consigo sincronizar esse com o meu aplicativo, qual o nível maior de segurança do que isso? Só se tiver um drone acompanhando a pessoa que vai chegar. Então, tô achando isso muito legal. Eu gostei muito desse podcast, que ele foi mais do que só apresentar meu serviço, né? Ele me trouxe, assim, um horizonte de espacial dos serviços e... Diversos insights interessantes. Nossa, aqui, muitos, né? Bacana. Muitos mesmo. Fiquei muito feliz. Bacana. E você, Débora? Considerações finais aí sobre a Gabriel? Boa. Queria agradecer também a ML, é um parceiro que está sempre muito presente, né? Dr. Marcelo também é uma pessoa que incentivou muito essa parceria, gosta muito também da ideia. E eu queria fazer um convite para os síndicos que assistem aqui o podcast para entrarem em contato com a Gabriel, procurarem saber sobre o serviço, conhecer de fato o que a gente faz. E isso não é um programa para comprar a Gabriel, não. É um programa para conhecer a Gabriel. Então, que deixe a gente entrar pelo menos um pouquinho aí nesse circuito, pelo menos para conversar. E a ideia da Gabriel é que a gente faça uma segurança colaborativa, de fato, e que as pessoas comprem a ideia, que as pessoas gostem do que a gente faz e que aproveitem do serviço. Eu acho que é a maior parte, assim. Hoje a gente vive uma insegurança muito grande, né? Em todos os lugares que a gente vai. Então, que as pessoas consigam usufruir do que a Gabriel oferece. Mas para isso precisa conhecer, né? Então a gente precisa entrar. E você, Lucas? Conta aí um pouquinho, né? Conclui aí um pouquinho nosso debate, né? Considerações finais aí sobre a Easy Market. Muito obrigado pelo convite da ML, um grande parceiro nosso, né? Em diversos eventos já. E agradecer aqui pelo conhecimento que tivemos no podcast e convido você, síndico, se você não tem um mini mercado no seu condomínio, chama o Easy Market no Instagram, easymarket.br, convida a gente para fazer um projeto, não vai custar nada para você, a gente se adequa ao seu espaço ou coloca no modelo container, de acordo com a disponibilidade do seu condomínio. Se tiver espaço para uma geladeira, a gente coloca também. E para o síndico que já possui um mini mercado e ainda não é Easy Market, você tem que pensar, né? Se os teus moradores têm pãozinho fresco todo dia, ele realmente ali vai ter um programa morador empreendedor, ele vai ter uma tecnologia, vai te cadastrar ali como síndico nas grandes construtoras através das nossas parcerias. E o que de comodidade você tá levando realmente para o morador? Se o seu condomínio for grande, a gente tem até delivery, onde o morador, através do interfone, solicita, a nossa equipe vai lá, entrega dentro do seu apartamento. Então, vamos aumentar o nível de sofisticação aí do mercadinho do seu condomínio. Convida a Easy Market. Muito obrigado aqui a todos e é um agradecimento à ML por disponibilizar o espaço para nós. Obrigado aí pela presença de vocês e... Obrigada. Mais uma vez, né? Quem é síndico da ML tem acesso a todas essas empresas, né? Todos esses serviços já plugados na nossa plataforma. Então, quem quiser saber mais, o síndico cliente nosso queira saber mais, procure o seu gerente de contas, que ele está totalmente capacitado para te informar. Obrigado, uma boa tarde a todos.